Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos nos preparando para a palestra, tentando relaxar o nosso corpo. Vamos preferencialmente nos sentar em algum local, parar de fazer tudo o que estamos fazendo. Às vezes em casa é meio difícil, no trabalho, mas vamos largar um pouquinho as coisas. Relaxar o nosso corpo físico, respirando fundo, enchendo todo o nosso corpo com oxigênio, sentindo uma vibração especial, sentindo esse mentor querido, esse companheiro de todas as horas, que nos envolve, que nos intui, que tem nos protegido e tem trabalhado tanto para nos proteger, para nos intuir a melhor decisão a ser tomada. Esse mentor querido, só podemos agradecer a ele. Vamos sentindo a presença de Joana, mentora dessa casa, essa nossa amiga, essa nossa irmã tão especial, que tem nos acolhido tanto, ouvido as nossas lamúrias, nos confortado, nos amparado. Irmã Rosário, a quem devemos tanto apoio, tanta proteção. Vamos nos sentindo no campanário, com muitas flores e muito verde, respirando esse ar puro, essa energia amorável. Vamos chegando até as paragens de Maria, nossa doce mãezinha. Essa mãe que lá na casa de oração dizia a todos que chegavam lá, procurando uma palavra confortadora, ela dizia: filho, tudo passa, e isso também passará. E é isso que ela diz a cada um de nós nesse dia de hoje. Força, meu filho, força, porque isso vai passar. De mãos dadas com Maria, nós vamos caminhando um pouquinho e encontrando Jesus. Esse nosso irmão maior, nosso exemplo, nosso guia, nosso referencial. Esse mestre de amor, que nos ensina amor, que pratica o amor. Obrigada, mestre, por nos dar tantos ensinamentos, por ser o nosso foco. Junto com nossa mãe e nosso irmão, vamos olhando adiante e enxergando a figura do nosso Pai maior. Esse Pai que irradia luz em nossa direção, porque somos luzes, somos a sua imagem e semelhança, a imagem do amor, da paciência, da aceitação. E é esse Pai que estende as suas mãos em nossa direção com um sorriso no rosto, pronto a nos acolher todos os dias, a todo instante. A Ele dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis que caiamos em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Porque vosso é o poder, o reino e a glória. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora envolvendo toda a equipe dos passes, abrindo bem os nossos corações, para que cada um receba o tratamento que necessita nesse dia de hoje. Abrindo as nossas mentes, entrelaçando amorosamente os nossos corações, ligados a toda espiritualidade amiga aqui presente, que desde cedo preparou esse ambiente. Nosso mentor ao nosso lado, sempre no sentido de proteção. Vamos agradecendo imensamente o amparo recebido. Vamos nos ligando a Joana de Ângelo e todas as suas freirinhas do campanário, agradecendo por nos receber com tanto carinho quando aqui chegamos nessa casa bendita.
Vamos nos ligando às equipes de segurança e proteção dessa casa, que tão carinhosamente se prepararam esse ambiente, trabalharam arduamente com as fraternidades que dão sustentação. Em nome de Jesus. Vamos agora nos ligando a Maria de Nazaré, a doce mãezinha, que nos envolve, nos protege, acalma os nossos corações. E ligados que estamos a equipes espirituais, vamos nos ligando às equipes de P2. Essas equipes, esses espíritos, esses enfermeiros espirituais vão alinhando todos os nossos chakras, nos trazendo energia, vibração, equilíbrio, para que os chakras funcionem de uma maneira equilibrada. Vamos nos ligando às equipes de CH, essa equipe que nos traz amorosidade, equilíbrio ao nosso cardíaco. Que essa espiritualidade do CH envolva cada um dos assistidos numa nuvem rosa e encaminhe as entidades nessa amorosidade, nessa calma, nesse equilíbrio. As equipes de P3B, que se faça o corte de ligação entre encarnados e desencarnados. E que todas as entidades sejam encaminhadas aos locais de tratamento. Que uma luz amarela intensa no nosso frontal aumente a conexão com os nossos mentores individuais, para que nós possamos ouvir as suas orientações. Um rosa claro no cardíaco, para aumentar nossa capacidade de amar e de perdoar. Uma cúpula azul, brilhante, da cabeça aos pés, para que nos traga proteção e equilíbrio. E uma chuva de bênçãos, para que nos deixe harmonizado até o próximo tratamento. Que as equipes de saúde recebam nesse instante todos os assistidos que desse passe necessitam. Que uma luz verde leve saúde e energia a todas as células que estão necessitando de uma vitalidade, de uma cura, para que seja restabelecido a energia desse corpo físico. E que todos nós assistidos de hoje possamos estar envolvidos numa cúpula de proteção muito intensa e muito forte, para que nada de negativo nos atinja até o próximo tratamento. E que o amor do Pai esteja presente em todos os corações. Que assim seja. Graças a Deus. Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo. Estamos mais uma vez reunidos nesta casa de amor, de paz e de serenidade. Durante esses momentos que faremos a reflexão, imaginem-se aqui no salão, imaginem-se envolvidos por toda a luz e todo o amor que recebemos todas as vezes que adentramos a casa de Joana. Dia de feriado no nosso Brasil, dia em que comemoramos um fato, um marco histórico, a independência do nosso país. Deixamos de ser uma colônia de Portugal e passamos a ser responsáveis pelas nossas destinações enquanto organização social, enquanto país.
E aproveitamos esse tema para refletirmos um pouquinho sobre o nosso país, o nosso Brasil. Nos embasamos na obra de Humberto de Campos, psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. Designação essa predestinada pelo próprio Cristo, o nosso governador planetário, o nosso meigo Rabi, que há mais de 2000 anos esteve aqui entre nós para nos exemplificar o amor, para nos exemplificar a lei divina. Conta este livro, o qual recomendo a sua leitura, o seu estudo, porque muito mais do que fatos históricos, nos mostra a arquitetura realizada pelos governadores planetários, no nosso caso, o Mestre Jesus, e todos os seus parceiros desse mister. Todos estes que ajudam o Mestre a direcionar a humanidade em seu caminho de evolução. A vinda do Mestre tinha como principal objetivo reunir toda a humanidade num único objetivo, com um único exemplo. Mas nós, infelizmente, nos desconectamos dos ensinos do Mestre, nos afastamos do seu Evangelho e, consequentemente, das suas promessas. Então, em certo momento da história do nosso orbe, estiveram reunidos os grandes espíritos de luz junto ao nosso querido Mestre, e apresentou-se uma nova proposta para a humanidade terrestre. Utilizariam-se todos os recursos possíveis para destinar novas oportunidades a nós, espíritos errantes, no seio de uma nova pátria. Era chegado o momento de direcionar na história do planeta novas possibilidades para que erros pretéritos fossem expiados, para que novos aprendizados fossem realizados e para que se semeasse nestas terras longínquas a semente do cristianismo revivido, do cristianismo sentido e vivido por todos os que ali habitassem. Nas palavras do Messias, para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No teu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sobre estes céus serão entoadas hosanas em termos de misericórdia ao Pai Celestial. E define então o Divino Messias que um dos espíritos que ali se encontravam, de nome Eliel, sobre a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo, a pátria do Evangelho.
Eliel era um espírito que habitou o nosso planeta algumas vidas, alguns séculos antes da vinda de Jesus. Ele era doutor da lei e conta a história que era avô de Gamaliel, que foi o orientador, o mestre, o tutor de Paulo de Tarso, figura tão conhecida entre nós. Eliel, perdoe-me, recebe a incumbência de reencarnar no planeta, em Portugal mais especificamente, e assumir papel importantíssimo na história, sendo ele uma figura importantíssima, desempenhando o papel de desenvolver nas escolas de navegação estudos e avanços tecnológicos para que permitissem as grandes navegações. Este momento, por volta de 1394, reencarna então Eliel, filho de Dom João I e de Dona Filipa de Lancastre, e fica conhecido como o heróico Infante de Sagres. A partir deste momento, objetiva-se claramente o plano de Cristo de expandir os horizontes conhecidos do mundo com a descoberta das Américas, com a descoberta do nosso Brasil querido. Pela evolução que Henrique de Sagres permitiu às ciências da navegação, algumas décadas, alguns séculos mais tarde, fora possível a Portugal desempenhar o papel de descobridor das virgens terras de nossa nação. Independente de toda e qualquer hipótese histórica que cercam os fatos ocorridos nas grandes navegações, que nos fazem refletir se realmente o objetivo principal da viagem era chegar a estas terras desconhecidas ou alcançar as Índias, contornando o território africano e assim conduzir maiores riquezas a naquele momento próspero país português. O que nos cabe compreender, sim, é que os governadores do nosso planeta, os espíritos de luz que direcionam as nossas ações, já planejavam a chegada do homem branco, se assim podemos o dizer, do europeu, às terras ainda desconhecidas das Américas. O fato de plantarmos a bandeira de Portugal no início do ano de 1500 em terras brasileiras, na verdade finca a bandeira do Cristo com o projeto de consagração dessas terras ao seu evangelho de luz.
Mais uma vez, se reúne Jesus com os seus espíritos trabalhadores desta seara. E dirigindo-se a um deles, como os elevados mensageiros na face do orbe terrestre, em meio a divino silêncio da multidão espiritual, ecoou uma voz com doçura, a voz do Mestre Jesus dizendo: Ismael, manda o seu coração que doravante seja o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no meu coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incontáveis falanges do alto e trabalha a minha doutrina nestas terras abençoadas, para a construção da pátria do meu ensinamento. Para lá transplantarei a árvore da minha misericórdia, e espero que a cultives com a tua abnegação e com teu sublime heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada de Tiberíades, que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Guarda este símbolo de paz e escreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito no bem de servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre que estarei contigo no cumprimento dessa tarefa. Os teus deveres, aos quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um novo caminho, mediante a sagrada revivência do cristianismo. Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrimas de reconhecimento, e como se entrara em ação o impulso secreto da sua vontade, eis que a nívea bandeira tem agora uma insígnia. Na sua branca substância, entre 26 celestes, inscreve o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. É nesse sublime momento do nosso orbe, em especial para o nosso Brasil, que recebemos Ismael, o mesmo personagem conhecido pelo Antigo Testamento, filho de Abraão, com sua criada Agar, antepassado dos israelitas ou árabes. Ismael, que teve fundamental papel histórico no desenvolvimento das 12 tribos, na evolução daquele povo junto à região da Palestina, e que amava a Deus sobre todas as coisas, que desde então trabalhou e dedicou-se à obra de Jesus, recebe do Criador, do Mestre, sobre as bênçãos do Criador, a pátria do cruzeiro para a sua tutela. Permanece Ismael como nosso
protetor espiritual, como nosso anjo e mentor, orientando e divulgando o encaminhamento da nossa história. A sequência dos fatos narradas nesse livro mostra em quantas oportunidades Ismael direcionou as ações, sejam elas para o desenvolvimento do nosso país, sejam na vinda de missionários de alta falange e de alto conhecimento doutrinário, para nos servirem de modelos. Por muitas vezes, esse nosso querido anjo protetor rogou ao Cristo misericórdia, auxílio, amparo, quando em nossas terras vivenciamos momentos tristes de nossa história. Em muitas dessas oportunidades, o Cristo Messias, em sua magnânima bondade e misericórdia, ensina e orienta que mesmo sobre toda a inspiração do alto, ainda é o homem livre em suas decisões e o seu arbítrio, a sua escolha é preservada à vontade de qualquer um, a qualquer destinação. Este lábaro bendito, este nosso país, que tanto já sofreu nas mãos usurpadoras de saqueadores, e que a história nos conta que os primeiros momentos, o grande objetivo fora a captura, se assim podemos dizer, de todas as riquezas desta terra ainda virgem. Mas também podemos compreender que este foi o motivo que financiou todo o processo de transferência cultural, de estabelecimento de uma sociedade ainda primitiva, de realizações junto aos nativos dessas terras. Meus amigos, meus irmãos, podemos de certa forma compreender que certas situações fizeram parte da nossa história para permitir o objetivo maior da espiritualidade amiga, para permitir que houvesse desenvolvimento nessas terras. Ismael trabalhou e continua trabalhando com afinco desde o primeiro momento, procurando inspirar a tudo e a todos em frente aos interesses do coletivo, iluminando os caminhos desta nação nas generosas fronteiras da liberdade, a liberdade do espírito imortal. Esteve próximo e coordenou
Momentos importantes de nossa história, como o desenvolvimento dos reinados no momento do Brasil imperial, com Dom Pedro I, com a vinda da família real, que permitiu um grande upgrade no nosso país, com importantes movimentos culturais e sociais, e até mesmo o processo de transição para a nossa independência e sucessiva transição de Pedro I para Pedro II. Este ainda assumindo a tutela do país aos seus 5 anos de idade, ainda sobre a proteção e o amparo físico e jurídico de José Bonifácio, como nos conta a história. Humberto de Campos nos traz informações importantes deste momento e nos diz que a figura de Pedro II, importantíssima na nossa história, no que tange ao desenvolvimento da nossa sociedade, fora uma das encarnações de um antigo soldado romano, de nome Língurus, que recebeu do próprio Cristo a incumbência de encarnar nas terras brasileiras e auxiliar o momento de transição já programado à nossa sociedade, passando do momento do Império, com a proclamação da República. E como nos conta a história, processo esse que não houve o derramamento de nenhuma gota de sangue. Pedro II pode-se dizer que era o imperador mais republicano que a história já teve conhecimento. Esse espírito Longinus, soldado romano, trouxe nas máculas das suas vidas pretéritas um grande arrependimento, uma grande transformação, que culminou com esta encarnação em terras brasileiras, após longo período de expiação, de reforma íntima, um tema atual para uma situação pretérita. Este soldado romano é conhecido na história como aquele que, com o Cristo crucificado, transfere-lhe um golpe com a sua lança e o sangue de Jesus jorra por toda a parte. Esse espírito reconheceu o seu erro e transformou-se. E em terras brasileiras, teve a oportunidade de vivenciar o Evangelho de Jesus, que outrora causava-lhe repulsa, causava-lhe distanciamento. Na República, desenvolvemos a nossa maioridade enquanto sociedade. E estamos ainda apreendendo os ensinos do Mestre no que tange a fraternidade e a caridade. Ismael continua
auxiliando as terras brasileiras. E foi através de mais uma reunião que no final, ou melhor dizendo, no começo, na década de 30, no século de 1800, em 1830, que vem ao nosso país o espírito de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, tão conhecido nas fileiras e nas trincheiras espíritas do nosso país, por ter sido uma das figuras exponenciais do momento nascente do espiritismo em nosso país. A semente do Evangelho, mais uma vez, é plantada em nossas terras, agora sobre o égide futuro dos ensinamentos de Kardec, da codificação dos espíritos. Todos esses fatos históricos narram sinteticamente a missão e a destinação do nosso país. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, a destinação do nosso Brasil, a pátria do Evangelho, ao coração do mundo, num primeiro momento pode nos fazer vislumbrar um país, uma república, um Estado detentor de muitas riquezas, de grande importância econômica e social no orbe. A reflexão na releitura deste livro, no nosso momento atual, nas histórias que pudemos ver, nos faz refletir que talvez este entendimento esteja equivocado. A pátria do Evangelho é o local onde todos os espíritos possam vir a reencarnar sabedores dos seus erros, do seu passado de equívoco, e nessas terras terá bênção da liberdade de coexistir, da liberdade de se expressar, de vivenciar, de experimentar, de se redimir. Recebemos neste país todos os cidadãos de todas as partes do mundo e não fazemos julgo. E nessas terras, desde o princípio, se fixaram e desenvolveram sua história evolutiva. Independente da nação, todos são bem recebidos na terra do cruzeiro. Jesus os recebe de braços abertos. E assim como longinos, todos podem aqui ter uma nova oportunidade de viver e de se reestabelecer com o Evangelho de Jesus, galgando passos à evolução. Nas terras do cruzeiro, somos escolhidos e abençoados por aqui estarmos. Pátria amada, como tantas outras, és tu, Brasil, que temos a oportunidade de nos reaproximarmos de Jesus.
Ismael, nosso governador, nosso anjo guardião, junto de nosso governador Jesus, continuam a sua obra de progresso em sua marcha contínua ao longo de todos os tempos e por todo o futuro. O futuro que, sem dúvida, está previsto com glórias para aqueles que aceitarem o Evangelho de Jesus. A tarefa de Ismael é vagarosa, mas, de outra forma, seria a destruição do esforço incessato. A obra da revolução espiritual a que se edifica neste país, com o Evangelho de Jesus, não se compadece da agitação dos séculos. Aos que desejam impor no seu compreensível entusiasmo de crentes os preceitos dos mestres, do Mestre Jesus, as instituições estritamente humanas. Talvez ainda não tenham ponderado que a obra cristã espera há milênios a compreensão do homem e do mundo. Que possamos nós termos essa compreensão, que possamos nós, que vivemos, que habitamos no Brasil, bendito Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. Neste dia em que olhamos com certo patriotismo as nossas cores, a nossa bandeira, que olhemos para frente, decididos que o melhor está por vir, que honremos o nosso passado, as glórias que tivemos, e que ajudemos a construir um amanhã melhor, um amanhã ao lado do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, meus irmãos. E gratos por esta palestra, por estes ensinos, deixemos aqui agora as nossas vibrações de amor, de paz, de harmonia, vibrações para o nosso querido Brasil, envolvendo-o em todo o seu contorno geográfico, pedindo a Ismael que com tuas asas douradas cubra todo o território nacional e abençoe a cada habitante desta terra de Santa Cruz. Que cada estado seja banhado com as bênçãos do Cristo, que Joana de Ângeles possa colocar uma gota de amor em cada coração brasileiro. Vibremos por todos aqueles que necessitam e também por nossos lares, para que haja harmonia e paz, e por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus.